Namoro, casamento e união estável. Qual é a diferença entre esses três tipos de relacionamento perante a justiça? E quais são os direitos e deveres das partes envolvidas? Para tirar essas e outras dúvidas, a gente recebe aqui no nosso estúdio a advogada Bruna Rinaldi. Tudo bem, Olá, Bruna? bom dia a todos. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo. Lembrando a você, assinante, que você pode participar mandando perguntas para a Bruna no endereço g1.com.br/globonews ou pelo telefone 4002-2884. Lembrando, Bruno, que sempre, muitas dúvidas em relação a esses assuntos. A primeira é do Severo Arantes. Tem uma questão bastante interessante, porque ele coloca um ponto em comum. O objetivo de constituição de família e a vontade dos parceiros são os elementos que diferenciam os três tipos de relacionamento: namoro, casamento e união estável. Severo, né? É o desespero de todo mundo, né? O Severo, porque às vezes tem um mero namoro e você fica sem saber se você está vivendo uma união estável ou um casamento, ou um namoro, um simples namoro, né? A intenção de constituir família, ela é essencial, sim, para você configurar uma união estável. Tá? O casamento vai ser notório porque você é um registro civil, você vai mudar seu estado civil de solteiro para casado. E um namoro, você não tem obrigações jurídicas, né? Você não tem obrigação de fidelidade, lealdade, mútua assistência, então é um simples namoro. Então essa é a grande diferença entre os três. Mas a intenção de constituir família, sim, tem uma grande força, um grande peso para a união estável. Vamos ver mais uma pergunta aqui no nosso telão? Vamos lá. O assinante mandou pra gente, quer saber o seguinte: gostaria de saber se quem ainda é casado legalmente, mas está separado por mais de 20 anos e já tem outro relacionamento há 10 anos, poderia fazer uma união estável com o companheiro atual. É a Josiane que pergunta. Josiane, você pode ser casada, sim, e ter uma união estável, desde que você seja separada de fato ou separada judicialmente. E você pode fazer um contrato de união estável, sim. Agora, o que eu falaria para você? Faça um divórcio. É mais garantido em caso de sucessão, para que não haja dúvidas futuras que o teu companheiro, de repente, vai ser o seu herdeiro e não mais o seu ex-marido. Então, isso é importante, sim, de se fazer. Tá certo. Tem mais uma pergunta. Um casal que vive em uma união estável com um contrato registrado em cartório, sendo um divorciado e outro separado judicialmente, na separação ou morte de um dos dois, quais os direitos de cada um? Especialmente ao direito de pensão. Viviane Lopes. Viviane, um casal que vive em união estável, com um contrato, dependendo do regime que for vigorar nesse contrato de união estável, você pode ter colocado o regime da separação total de bens ou o regime da comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos durante essa união, eles serão partilhados, se for em caso de divórcio, meio a meio, e em caso de sucessão, vocês serão meeiros um do outro, ou seja, um tem direito a metade daquele bem que tiver sido constituído naquela união e serão herdeiros desse mesmo bem, da outra parte desse bem. Essa é a diferença. Agora, tem que ver qual é o regime que você estipulou. E quanto à pensão alimentícia, você vai ter direito, assim como um cônjuge tem direito. Vai depender da tua estrutura, se você trabalha fora, quanto tempo tem de relação. Então, isso tudo vai ser levado em consideração. A gente está de volta aqui com a advogada Bruna Rinaldi. Ela está aqui com a gente para tirar as dúvidas dos assinantes sobre a diferença entre namoro, casamento e união estável. Bruna, muita gente com dúvidas sobre isso daí. Vamos ver a primeira pergunta aqui. Primeira pergunta no nosso telão é a seguinte: eu e minha noiva compramos um apartamento juntos, sem união estável ou casamento. Perante a justiça, temos uma união estável? É a pergunta do Dante. Dante, não é necessário que haja uma moradia, uma coabitação para que seja configurada uma união estável. Mas esse é um forte indício. Vocês compraram um apartamento juntos, há um indício que vocês querem realmente oficializar essa união. Então, isso é um indício forte, mas não quer dizer que vocês tenham uma união estável. Bom, o Sérgio também está mandando uma pergunta para você. Ele diz o seguinte: tem um relacionamento já há alguns anos, mas nós só nos vemos uma vez por semana. Quando nos vemos, ficamos 2 dias juntos. Isso pode se caracterizar um relacionamento? Sérgio, há casais que moram cada um numa cidade. Um trabalha no Rio de Janeiro, outro trabalha em São Paulo, só você vem 2 vezes por semana. Então você tem que ficar atento se vocês têm uma moradia juntos, a forma como vocês se tratam, se apresentam, se essa relação é duradoura, se ela é pública, se ela é notória. Isso sim configura uma união estável. Então tem que ficar atento a isso, para ver se não é um mero namoro ou se pode ser configurada uma união estável, até mesmo com essa moradia de 2 dias por semana. Bruna, a Jaqueline pergunta o seguinte: dívida contraída antes de uma união estável se torna dos dois em caso de protesto de título extrajudicial? Jaqueline, a dívida contraída antes do casamento, ela é de cada um, se essa dívida não for em benefício do casal. Se a dívida for em benefício do casal, para os dois, essa dívida se torna dos dois. Tem mais uma pergunta aqui, a Cláudia Cruz, ela fala o seguinte: moro com o meu namorado oficialmente há 1 ano. Sempre falo que ele é meu marido, mesmo sem um contrato legal. Gostaria de saber os meus direitos perante a lei. Tenho os mesmos direitos de quem é efetivamente casado?
Cláudia, eu não sei se o seu companheiro também te trata como mulher. Eu não sei se ele acha que você é a mulher dele, se você é a companheira dele. Se você for companheira dele, se houver realmente uma união estável aí determinada, você, em caso de separação, se o regime for estipulado for da comunhão parcial de bens, você será meeira desses bens, e em caso de sucessão, você será meeira dos bens adquiridos na constituição da união, ou seja, metade dos bens serão seus, e herdeira também desses bens. Se não houver bens durante essa união, constituído durante essa união, vocês não serão herdeiros nenhum nem de outro. Então, em caso de separação, também você não terá direito a nada. Mas, em caso de alimentos, por exemplo, você pode requerer pensão alimentícia. Essa questão da Cláudia é muito comum, né? Tem muita gente que passa a morar junto, é namorado, mora junto, tem uma união. Quer dizer, qual é o limite hoje em dia de namoro, união estável? Como é que ficam as dívidas, as compras, enfim? Porque não há esse limite. Antigamente, em 94, 95, havia a lei que você tinha que ter 5 anos de coabitação junto para ser configurada uma união estável. Depois isso acabou com o Código Civil de 2002. Hoje funciona como? Hoje não tem mais isso, o prazo determinado. Quando é que começa? Então, essa linha é muito fina entre o namoro e a união estável. Mas é claro, eu quero configurar uma união estável, tenho uma moradia junto, vamos fazer projetos juntos, futuros. Isso é uma união estável. Temos contas conjuntas, contas que chegam em casa com o nome dos dois. Tem isso que tudo pode ser uma família, né? Tem que ter uma intenção de constituir uma família. Bom, acho que agora tem mais uma pergunta aqui, é da Priscila Rodrigues. Ela diz o seguinte: como um casal que já possui contrato de união estável pode mudar para o casamento civil? Em caso de separação após o casamento civil, o tempo em que viveram numa união estável é considerado judicialmente? Priscila, você pode passar a qualquer momento da união estável para o casamento. O que eu sugiro a você é que antes do casamento você faça um pacto antinupcial, determinando que antes desse casamento havia uma união estável e que alguns bens foram adquiridos ou que foi adquirido para constar mesmo, para que não haja dúvidas futuras em caso de divórcio. Ok, Bruna, tem o Alfredo que pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: estou me separando de um relacionamento de união estável. Hoje a minha ex está requerendo na justiça 50% do valor de um imóvel, porém ela não teve nenhuma participação na compra desse imóvel. Ela tem direito? Pergunta o Alfredo. Alfredo, você mesmo disse que o regime que vigora entre vocês é da comunhão parcial, que vocês tinham uma união estável. Se você não colocou nada, não estipulou no próprio RGI, no Registro Geral de Imóveis, que esse imóvel foi comprado com dinheiro unicamente, exclusivamente seu, anterior a essa união, esse imóvel tem grande chance de ser partilhado entre vocês dois, por causa do regime de bens, da comunhão parcial de bens. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver a próxima no nosso telão? O Wanderson Sabino, ele fala o seguinte: os direitos de uma pessoa casada no civil ou na igreja são os mesmos, são os mesmos ou depende do tempo em que o relacionamento existe? Wanderson, os direitos são os mesmos, até porque quando a pessoa é casada na igreja, geralmente é um casamento civil. Então, são os mesmos, não vai ter diferença. O casamento civil e da igreja, eles vão ter uma estrutura, algo forte, porque o civil é a hora que você muda o seu estado civil. Então, é a força do papel. Você deixa de ter até uma certidão de nascimento para você começar a usar a certidão de casamento. Quando você casa, essa certidão de nascimento, ela não tem mais tanto uso, né? É verdade.